O assédio moral ele se configura a partir de 4 pressupostos. A frequência, o assédio ele precisa acontecer repetidamente e frequentemente ao longo do tempo. Ele precisa ser intencional. A pessoa que pratica o assédio ela tem intenção de machucar o outro, de humilhar. Ela tem também o pressuposto da direcionalidade. Então, o agressor ele se direciona a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas. E tem também o pressuposto da temporalidade, ou seja, o assédio acontece ao longo do tempo. O ato pode ocorrer via comentários, gestos ou até por uma indiferença sistemática, mas está sempre carregado de hostilidade. É importante dizer que mesmo com esse pressuposto da frequência e da temporalidade, se o ato for muito grave e ele ocorrer somente uma vez, pode também ser considerado assédio moral. Houve um caso de assédio envolvendo o professor, que durante conversa com uma aluna propôs que a mesma viajasse com ele para o exterior sem propósito educacional. Dentre outros fatos, o referido professor induziu a aluna a se sentir culpada por ter negado a investida. Desde então, ela não se sente confortável para falar sobre o assunto. As manifestações mais frequentes no ambiente acadêmico são: agressão verbal, uso inadequado de instrumentos pedagógicos, acusações agressivas e sem provas, tratamento discriminatório e excludente, recusa-se a ensinar, comentários depreciativos, preconceituosos ou indecorosos, rebaixamento da capacidade cognitiva, intimidações. Um determinado professor na escola de administração disse uma certa vez que a turma de gestão pública é composta por estudantes meia-boca. Sempre que pode, esse professor se refere a tais estudantes, nos quais me incluo, como alunos de nível inferior. Isso é muito constrangedor para todos. Após sabermos o conceito de assédio moral, também é importante saber o que não é assédio moral. Há algumas situações em que pode ser confundido com assédio moral. Por exemplo, hierarquia. Tanto no ambiente de trabalho como no ambiente acadêmico, há uma situação hierárquica. No ambiente de trabalho pode ser o chefe, os subordinados, e no ambiente acadêmico, os professores com os alunos. Nessa relação é comum haver críticas construtivas, contribuições, discussões, entre outros. Nem todos esses fatores podem ser considerados assédio moral. Há também conflitos, seja entre colegas, sejam entre os subordinados, conflitos sobre etnia, gênero, sexo, entre outros, onde as pessoas impõem, dizem suas opiniões e isso não necessariamente é um assédio moral, as pessoas apenas estão defendendo o que pensam. E também há umas más condições no ambiente de trabalho, como no ambiente acadêmico. No ambiente acadêmico, por exemplo, uma sala superlotada, uma sala sem conforto, sem ar-condicionado, umas cadeiras ruins. Alguns alunos podem interpretar isso como até um assédio moral, o que não configura. Uma vez a aula foi interrompida, pois o professor recusava lecionar com um aluno vestido de bermuda. Este mesmo professor já deu aula com cabo de vassoura na mão e falava em tom ríspido e de forma ameaçadora com os alunos. Algumas consequências do assédio moral são depressão, angústia, distúrbio do sono, conflitos internos, sentimentos confusos que reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade. A humilhação constitui um risco invisível, porém concreto. Em uma reunião onde o professor iria orientar meu grupo de seminário, ele pouco ajudou e me humilhou a dizer que era problema meu não saber inglês e que, graças a Deus, ele teve a oportunidade de estudar inglês desde os 12 anos. Me senti o pior dos lixos. Quando ele me disse isso, lembro do que senti como se fosse ontem, e isso foi em 2014. Uma amiga procurou um professor para questionar sobre o resultado de uma disciplina. Ela perguntou se havia alguma maneira de recuperar sua nota. O professor respondeu que estava muito estressado e que precisava de uma mamada para poder relaxar. A família amedrontada preferiu não denunciar. As medidas reativas e preventivas para o assédio nas universidades são: formação e informação da comunidade acadêmica a respeito do assédio moral,
Incentivar boas relações no ambiente acadêmico. Exigir do colegiado monitoramento e controle do aumento súbito e injustificado de absenteísmo nas aulas. Tratamento justo e com respeito. Denunciar e renunciar a situações de assédio. Acesse o site www.assediomoral.org. Não estamos sós. Envie seu relato para ouvidoria.adm@ufba.br. Uma vez cheguei em sala atrasada e o professor nem esperou sentar para falar. Olha, você é esculhambada. Se você fosse minha aluna há alguns anos atrás, você jamais passaria nessa matéria. Cadê aquele seu namoradinho que está sempre com você? Foi desnecessário ter falado essas coisas na frente da turma inteira. Os colegas riram, mas eu me senti absolutamente humilhado. Presenciei um professor dando um tapa na aba do boné de um colega e questionando: isso é forma de você vir para a faculdade? Ao perceber que o aluno usava piercing, ele ainda perguntou: você vai ser o que na vida assim? Até onde eu sei, esse aluno ficou super abalado e abandonou o curso. O assédio moral é bastante comum na atualidade. O agressor age com indiferença, inveja e hostilidade. Essa prática afeta as relações de trabalho e o clima da organização, bem como a saúde do trabalhador, podendo levar até a depressão. São ações recorrentes e claramente negativas, direcionadas aos empregados de maneira ofensiva, geralmente usado por quem tem poder ou uma boa posição, fenômeno que coage pelo medo, ameaça ou perseguição. Os tipos de assédio abrangem uma diversidade: humilhação, gritos ou invasão de privacidade. O agressor não suporta diferenças, seja a nível social, religião, etnia ou até mesmo as suas crenças. Outra forma de assédio são tarefas humilhantes, injúrias, palavrões ou termos degradantes. O agressor age de forma irracional, zombando de deficientes físicos ou até mesmo mental. No combate ao assédio, seja solidário e evite o isolamento. Propõe a formação de um comitê com o chefe de cada departamento. É necessário ter relações mais afetivas, como também a divulgação sobre o tema e palestras educativas.